boa tarde e boas-vindas a todos. E temos aqui hoje o desenho do Fábio. O Fábio atualmente está sendo meu parceiro de pesquisa. A gente se conheceu no GT2 da SBEM. Aproveito para fazer o convite àqueles que quiserem participar do GT2. O GT2 é o de ensino fundamental, anos finais e ensino médio. E uma das coisas que a gente tem discutido lá no GT2 é a questão do novo ensino médio. E aí a gente tinha que formar grupos de trabalho dentro do GT, e aí formamos um grupo de 3 desconhecidos, que sou eu, o Fábio e a Ceci Carreta, não sei se alguém conhece, que foi aluna da Norma lá de São Paulo. E aí a gente começou a trabalhar junto, já fez um ano, né, Fábio? E aí a gente decidiu que prolongaria esse trabalho de modo mais formal, e o Fábio veio então para Rio Claro fazer um pós-doc esse ano. Então ele está aqui como pós-doc, e aí o restante eu vou deixar que você se apresente, tá bom? Boa tarde para todos nós. Bem, obrigado, Rubio, pela apresentação. O segundo slide já posso passar, então, eu já iria falar justo disso. Bem, eu estou, como o Rubio falou, fazendo pós-doutorado aqui. Estou muito feliz de conhecer todos vocês. Realmente me parece uma grande família, com tudo que costumam ter das grandes famílias. Mas também um ambiente muito produtivo, muito gostoso estar aqui. Eu vi que estava o Zé, o Zaqueu, o Guilherme, vi que está todo mundo correndo com seus relatórios, suas atividades. Mas mesmo assim, o pessoal vai estar aqui assistindo um realista pós-doutorando. Acho que é legal e bacana que vocês conseguem manter isso aí por tanto tempo. Bem, eu vou falar então dos projetos integradores do novo ensino médio. Esse foi um material que, justamente, eu trabalhei em parceria com a Rubia e com a Ceci Carreta. A gente se conheceu por causa do GT2, né, da SBEM. Eu entrei no final de 2023, sempre na insistência, né, eu já vinha fazendo pesquisa em educação matemática há um tempo, e a insistência de um colega especificamente, cara, não existe isso que você está fazendo, você está fazendo matemática, fazendo pesquisa longe do campo, longe das pessoas do campo. Fez todo sentido para mim, falei assim, vamos procurar. E isso tem mudado bastante a minha carreira. Foi que eu conheci a Rubia, foi que eu conheci a Ceci, e bem, se eu estou aqui hoje por causa disso. No GT2, o pessoal estava estudando o novo ensino médio, e como eu já vinha trabalhando com livros didáticos há vários anos, a Rubia também, então rolou o match, a gente decidiu olhar para o PNLD de 2021, especificamente para os livros de projetos integradores, que era uma novidade no ensino médio. Então, a gente queria realmente entender como que as coisas, o que eram aqueles livros e como eles estavam organizados. Então, a gente primeiro, eu acho que vou tentar fazer um pouco o caminho da pesquisa mesmo, que foi isso. De início, a gente realmente olhou os livros, não sabia bem o que fazer com eles, mas vamos estudar essas coisas. Então, eu vou começar de uma maneira um pouco inusual e vou começar logo com, digamos, te mostrando o livro, porque eu acho que é isso que a gente fez, digamos, certo? A gente, logo de início, falou assim, vamos abrir o livro e ver o que tem nesse material. E o que a gente percebeu é que, bem, primeiro, esse é um material dedicado à formação geral básica, né? No novo ensino médio você tem os itinerários formativos e a formação geral básica, certo? Esse é para a formação geral básica. E são livros organizados, como você vê aí, em 6 projetos. Então a gente imaginou, isso não está escrito no edital, não está escrito em nenhum, mas que é um projeto por semestre do ensino médio, né? São 3 anos. Eles estão organizados por eixos temáticos, então matemática e suas tecnologias tem um livro de projetos integradores só para si. Eles têm, se você olhar aí em cima, né, do lado dos títulos, né, você tem lá STEAM, protagonismo juvenil, mídia e educação. Eles são os temas integradores. No edital, eles exigiam que os primeiros 4 projetos fossem exatamente desse jeito, né? STEAM, protagonismo juvenil, mídia e educação, mediação de conflitos.
E aí os projetos 5 e 6, os dois últimos ali, as editoras podiam escolher, fazer como quisessem. Esse é o livro que teve a maior tiragem, e curiosamente ele teve 38% da tiragem, o segundo já teve 8%, o livro da FTD, e foi o primeiro livro que a gente olhou por esse motivo, né? Então, bem, é um livro que, digamos, ele é bastante representativo. Nesses projetos, eles sempre também têm produtos finais. Isso é um negócio que a gente achou interessante. Esses produtos finais são muito variados. Por exemplo, no primeiro, que a gente vai discutir mais, esse água, como utilizar esse recurso, o projeto final é a construção de uma cisterna na escola. O orçamento, o segundo projeto, os alunos deveriam construir um painel de orientações para a educação financeira para a comunidade. Então, assim, são projetos que a gente olhou e falou, puxa, um negócio que é tudo para ser um negócio muito legal, assim. Então, a gente decidiu olhar um pouco mais de cuidado. Então, assim, só para nesse início, eu queria dar um panorama, assim, você vê o que é o livro, que eu acho que uma boa parte de vocês talvez nunca tenha aberto um livro desse. A gente nunca tinha feito isso até começar a trabalhar com isso. Esse livro da FTD, o primeiro projeto, começa com uma imagem bonita, água, como utilizar esse recurso. Depois ele passa por uma discussão bastante geral, bastante ampla, assim, né? Tipo, a situação da água no mundo, com discussões bem curtinhas e mais gerais, algumas atividades para os alunos desenvolverem. Essas atividades têm um pouquinho de matemática e um pouquinho de discussão. Geralmente, assim, pede para os alunos discutirem um pouco. E aí logo ele vai entrando no tema, como nós podemos reaproveitar a água, aparecem mais algumas discussões, aqui já aparece alguma coisa sobre cisterna. E pronto, aí eu pulei um pouquinho algumas páginas, mas está lá. Como eu posso evitar o desperdício de água? Já vai encaminhando para o produto final, que é a construção da cisterna, então eu já passo por um olhar mais individual. Então, o projeto geralmente vai nisso aí, ele vai uma discussão geral, para coisas individuais, e vai apresentando um pouquinho de matemática, com umas discussões mais sociopolíticas, digamos, não tanto políticas, mas e aí depois ele vai passar para a construção da cisterna em si. Mas vamos dar um passo atrás. Então foi mais ou menos esse caminho que a gente fez. Tá? Depois de olhar primeiro alguns projetos e tentar entender um pouco como ele estava organizado, a gente ficou tentando, de onde veio isso? Então a primeira pesquisa, digamos, que a gente fez, não era nem tanto o objetivo, mas uma curiosidade que surgiu realmente. A gente estava pensando em analisar o livro de dados sob o outro ponto de vista, que eu vou falar depois. Mas aí a gente foi olhar o PNLD. Essa aqui é a primeira página do PNLD que fez a chamada para esses projetos. Então ele coloca lá os objetivos, os projetos integradores objetivam. E aí fala participação dos estudantes como sujeitos do seu próprio processo de aprendizagem e agentes de transformação dentro e fora da escola. Está no próprio edital do PNLD. Ele tem um monte de texto, mas que a gente foi procurando um pouco nos documentos oficiais de onde surgiu essa coisa. Então, ainda no caminho da pesquisa, né, o primeiro documento que a gente encontrou foi essa resolução do Conselho Nacional de Educação, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que basicamente estava colocando as questões legais para o novo ensino médio. E aí, lá no artigo 8º, ele fala que as propostas curriculares do ensino médio devem garantir ações que promovam a integração curricular como estratégia de organização do currículo, em áreas de conhecimento, e a gente procura essa integração curricular. O documento não fala o que é a integração curricular, não dá referência. Aí, umas semanas depois, eu lembro que quem trouxe cada documento, eu lembro que um deles foi a Ceci, que ela achou esse parecer aqui, que eu acho que foi esse aqui, né, que era bem legal, o parecer do Conselho Nacional de Educação de 2009, então do ano de Lula 2, digamos em que o CNE estava analisando uma proposta de experiência, está escrito ali, experiência curricular inovadora do ensino médio, que foi proposta pelo Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação enviou um documento falando, olha, eu tenho aqui essa proposta de ensino médio diferente e gostaria que o Conselho Nacional de Educação avaliasse, eles deram esse parecer. Aí no parecer, bem no finalzinho, é um documento
pouco mais longo. Eu não achei a proposta original do governo, mas ele fala que alguns pontos ganharam destaque em diversas das manifestações favoráveis ao projeto do governo, do Ministério da Educação, e uma delas diz respeito à integração curricular. E aí fala da organização do ensino baseado em perspectiva de articulação interdisciplinar, com atividades integradoras, etc. Mas, e aí de novo apareceu esse termo. E aí na mesma época, o professor Gilberto Januário orientou uma dissertação lá em Montes Claros, se não me engano a aluna chamava Jaqueline Machado, e que falava da integração curricular de matemática e química. E aí a gente foi dar uma olhada para ver, pessoal, está aparecendo integração curricular mais frequentemente do que a gente está acostumado, e a gente foi tentar buscar o que se trata disso, né? Então, digamos que o primeiro trabalho meu, como um dos principais referências teóricas, foi esse trabalho, dos trabalhos de James Bean. Esse aqui é uma tradução para o português, de Portugal, e ele defende, de um jeito bem interessante, que existe um espaço discricionário, digamos, no currículo, para que o professor possa fazer trabalhos outros, que não sejam necessariamente curriculares, mas que ele possa desenvolver projetos junto com os alunos. A gente achou bacana que os termos, por exemplo, projetos integradores, era um termo, por exemplo, que aparece no artigo dele, artigo de 2003. Ele já discutia isso desde o final da década de 90. E surgiam vários termos similares. Ele fala especificamente de integração curricular. Os documentos oficiais não falavam o que eles consideravam integração curricular. Então, parecia muito para a gente que era disso que se tratava. Então, algumas das características bacanas dessa ideia de integração curricular é que você pensa a sala de aula como um espaço de construção do currículo. Certo? Então, você espera que o professor ali ele vai considerar até ele fazia dinâmicas de sala de aula, até ele fala de algumas, do tipo de buscar os interesses dos estudantes localmente ali, tentar juntar eles de acordo com os interesses deles e dar um espaço para eles juntos construírem projetos. Tinham que ter produtos finais também, para trabalhar esses objetos de interesse dos próprios estudantes. Uma coisa que era interessante também é que tem essa discussão, e ele cita uma pessoa que vocês devem conhecer melhor do que eu acho que ele se chama Michael Apple, que ele fala muito do currículo oficial e a cultura popular, né, que essas coisas muitas vezes são colocadas e aí ele fala assim, olha, é uma maneira de se valorizar a cultura popular, o que está sendo desenvolvido e a maneira de pensar daquela comunidade, né, que pode, nesse espaço que ele chama de discricionário, né, um espaço que ele chama de currículo para o professor desenvolver com os alunos. O conteúdo que vai ser desenvolvido, vai ser utilizado para desenvolver esses projetos, eles destacam bastante que não deveria ser necessariamente o conteúdo do currículo oficial, é o que for necessário. Achei muito legal e fico orgulhoso de ver assim, esse cara Yankee, se não me engano, dos Estados Unidos, o artigo, e ele cita bastante Paulo Freire com essas ideias, inclusive de ideias como essas que surgiram no currículo do Estado de São Paulo, quando Paulo Freire foi secretário. Então, ele diz que nas experiências que eles fizeram, os professores costumavam se esforçar, digamos, para que o currículo oficial aparecesse ali. Então, de certo modo, isso destoa um pouco, né, do que a gente viu nos projetos integradores. Assim, eles têm em termos gerais, assim, quando você olha de uma certa distância, parece que é a mesma coisa. Mas aí uma coisa que ficou claro bem, você está na formação geral básica, né? No novo ensino médio, esse espaço, esse tempo dedicado à formação geral básica, é um tempo dedicado para, digamos, você ensinar o conteúdo, certo? Ensinar aquilo que está na BNCC ou que está no currículo oficial. Então, bem, essa coisa de você imaginar que você não vai dar uma preferência para o currículo oficial em relação aos demais conhecimentos, já escapa um pouco. Bem, no Brasil a gente também tem material didático, então você chega com material didático bastante amarradinho, então as escolhas dos estudantes, né, os desejos dos estudantes, os interesses dos estudantes e do professor também vão ficar ali no espaço que sobra. Né?
Então ele muda um pouco. Esse foi um primeiro trabalho que a gente fez, a gente submeteu numa revista de educação, porque a gente viu que tem para outros eixos temáticos, e a nossa discussão não tinha tanto a ver com matemática, realmente, com educação matemática. Depois, por orientação até de colegas nossos, foi a Amanda Queiroz, nos sugeriu, o pessoal que trabalha com educação matemática crítica, eles falando desse Eric Goodstein, parece que ele teve um tempo aqui, no México, e falando desse trabalho especificamente, que ler e escrever o mundo com matemática. Também o Guilherme Francisco nos sugeriu especificamente, a gente falou, puxa, a gente falou com uma pessoa separada e outra, vamos tentar entender melhor o que é, e utilizamos como uma das referências. E eu acho que também fiquei orgulhoso, ele também, assim, imagina, né, fala muito dos trabalhos, se inspira muito nos trabalhos de Paulo Freire. E aí ele fala muito nessa noção de ler e escrever o mundo. E aí ele fala, bem, a gente está tentando aqui ver uma coisa como ler e escrever o mundo com matemática. E aí ele põe os objetivos pedagógicos, né? Esse ler o mundo com matemática, essencialmente, é você usar a matemática para você interpretar a realidade, interpretar situações do mundo, escrever o mundo com matemática. Acho legal, ele coloca muito uma noção do sentido de poder de ação social, né? O tal do agency, né? Que a gente teve uma discussão outro dia com outros meninos aqui. E ele fala, eu achei bacana ele botar algum sentido de poder de ação social para os alunos, porque também é uma maneira de você não vai exigir do aluno que ele consiga realmente intervir na sociedade, mas que ele tenha a sensação de que com a matemática que ele conhece, com o que ele está entendendo do mundo, olhando o mundo a partir da matemática, que ele vai conseguir, pelo menos, entender, ter uma sensação de que, olha, eu sei mais ou menos como que deveria ser a intervenção. Então ele vai poder imaginar outros mundos possíveis, certo? Então é você botar o aluno muito nessa situação. E eu acho legal a discussão que ele pensa isso integrado ao currículo. Isso que é muito comum das pessoas, depois a gente vai até discutir nos outros referenciais que a gente viu, de que assim, você precisa aprender matemática olhando para a justiça social, certo? E não aprender matemática e no tempo que sobrar você começar a olhar questões sociais. Essa é uma defesa que ele faz. Então ele divide em objetivos pedagógicos para a justiça social e objetivos pedagógicos para a matemática. Nesses objetivos pedagógicos para a matemática, ele pensa, é o que a gente está acostumado já, né? Ele fala ler o mundo matemático, quer dizer, interpretar realmente, entender a matemática diretamente e ser bem sucedido academicamente no sentido tradicional. E ele fala, por quê? Porque você precisa que esse aluno, não adianta você ter um aluno socialmente engajado, que entenda das coisas, mas que não ocupe os espaços. Então ele tem que disputar espaços nos ambientes tradicionalmente disputados. E uma ênfase bacana que ele dá é que esses dois objetivos pedagógicos, esses dois grupos de objetivos pedagógicos não devem estar separados. Então essas coisas devem ser estudadas e trabalhadas juntas. Achei bacana que é um professor da educação básica e ele traz propostas disso. E a gente foi ver quanto esse livro é de 2006, mais ou menos antigo. Aí foi ver o que o pessoal está olhando para isso mais recentemente. Essa é uma análise sistemática da literatura, especificamente de estudos empíricos, né? E aí esse rapaz estava vendo, esse grupo de pessoas estavam vendo de 2000 a 2019 estudos empíricos publicados em periódicos, e viu um crescimento. A gente achou legal, esse gráfico não está lá, né? Eu fui contando e montei um gráfico ali para entender, mas no contexto brasileiro, um colega aí de CIPEM fez esse artigo publicado no RIPEM, que ele fez uma pesquisa sistemática, mas especificamente em materiais temáticos do GT3, que trabalha com o currículo, né, da SBEM, e viu que não tinha nada sobre matemática para a justiça social nesses materiais, e aí ele fez do artigo dele um manifesto. Ele fez um manifesto político. Eu achei interessante, acho que é um artigo também bastante recente, é de 2024, aqui.
aqui também no trabalho de 2019, eu decidi colocar porque eu achei legal a maneira como eles se organizaram, o que eles fizeram como pesquisa. Eles basicamente eram um grupo de pessoas de pelo menos 5 países, são 5 países, em que eles estavam se juntando para tentar aprender a ensinar matemática para a justiça social. Mas especificamente eles queriam trabalhar com STEM. E aí eles dão essa ênfase, né? Depois eu vi que isso está ficando mais ou menos comum, que eles escrevem STEM com, acho que aqui não está escrito em lugar nenhum, só para me pegar, mas assim, STEM com todas as letras minúsculas, só o M maiúsculo. Eles estão dando ênfase à matemática. Eram educadores matemáticos, tinha professores de educação básica, tinha professores universitários, tinha alguns estudantes que participaram de reuniões. Então o que eles fizeram basicamente foi, eles fizeram reuniões ao longo de anos e documentavam essas reuniões em registros escritos, gravavam algumas reuniões e depois usaram esse material dessas reuniões para estudar. E aí foi esse o resultado desse artigo na CDN. Acho que foi um artigo legal. Eles discutem um pouco as dificuldades que eles tiveram e também coisas do tipo, olharam desde a educação infantil até o ensino superior, viram que tinham experiências bem-sucedidas mesmo com crianças pequenas, sabe? Tipo, você trabalhar de maneira integrada, você não olhar a matemática desconectada do mundo. A ideia de educação matemática crítica. Aqui eu acho que vale a pena dedicar uma atenção, que é esse trabalho dessa moça, Lídia Gonçalves. Também achei legal porque ela é uma professora da educação básica. E ela faz uma defesa nesse artigo que está aqui embaixo do currículo, e ela defende especificamente o currículo, né, como um veículo para a democracia e justiça social. Acho que, não me engano, a tese de doutorado dela acho que foi na Universidade de Nova York, né, trabalha com o tema. E mais uma coisa que eu achei especialmente bacana é esse outro artigo dela aqui, que ela fala assim, que ela fez um estudo, ela fez um curso com 7 professores de educação básica sobre matemática para a justiça social. E depois ela perguntou para os professores e todos eles declararam concordar com os princípios da abordagem e reconhecem os potenciais. Mas ainda assim, eles indicaram que dificilmente implementariam com a regularidade que eles gostariam. E aí a gente faz também justamente o tema, né? Porque eu, mesmo querendo, eu não... E aí eles falam das coisas, algumas coisas mais ou menos que a gente já imaginaria, né? Tipo, olha, os pais podiam ficar meio chateados, a escola podia não concordar também, e outras coisas que para mim, pelo menos, não eram tão eu não diria que sugeriam, que era receio de que os estudantes se sintam impotentes diante das discussões sociais que surgissem. Mas surgiu nas discussões delas. E também isso, que é uma coisa que acho que a gente precisava pensar e trabalhar mais nessa direção. Que eu vejo assim, que os professores se sentem muitas vezes, eles não querem entrar em assuntos que eles não têm total domínio. Eu acho que é a característica muito do professor de matemática, dele ser uma pessoa que detém quase todo o conhecimento. Ele não diz que não sabe. Isso não devia ser assim, né? Você pode mediar uma discussão sem você entender tudo. Você simplesmente vamos discutir, sei lá, você pode continuar, sair daqui só entendendo os problemas, sem entender as soluções para eles. Tudo bem. Mas os professores declararam isso. E uma coisa que ficou aparente nas falas dos professores era o lugar da justiça, da matemática para a justiça social na prática pedagógica, né? Que ela é frequentemente percebida como um acréscimo, né? Algo que deve ser feito quando você tiver tempo disponível. E é justamente o que Aí, claro, você fica pensando que o curso talvez não deu todos esses detalhes, né? Porque no livro, pelo menos, do Goldstein, ele destaca bastante isso. Mas, não, isso não é para ser feito no tempo que sobra, isso é feito de maneira integrada. Eu penso isso de maneira integrada no ensino de matemática. Então tá, essa parte, digamos, foi aquela parte mais dos referenciais teóricos, mas para a gente pensar um pouco, e eu incluí justamente pensando, eu acho que é legal que tem mais gente pensando no assunto, seria bom ter coleguinhas de trabalho na área. Voltando àquele projeto que a gente começou a olhar lá desse livro,
né? O primeiro projeto ali é aquele água, como utilizar esse recurso. Então, lembra, ele logo, depois de uma discussão geral bastante curta, ele foi para como eu posso evitar o desperdício de água, e aí ele vem para uma primeira atividade, que assim, é uma atividade bastante comum nos livros didáticos, mas vamos discutir um pouquinho aqui. Junte-se a um colega para realizar as atividades a seguir. Faça uma relação das tarefas diárias em que você e os que moram com você fazem uso da água. Quanto tempo você gasta para tomar banho? Achei interessante, né? Eu pensaria muito mais, tipo, quanta água você gasta para tomar banho, não quanto tempo você gasta. Depende. Mas bem, quantas vezes por semana, em sua casa, a água é usada para lavar o quintal, lavar o serviço, lavar o carro, etc. Comparem seus esforços com os seus colegas e produzam um texto comparando os gastos e concluam que há um gasto alto e propõem alternativas para a diminuição do uso de água para esses fins. Deixa eu voltar aqui, já logo aqui, ó, essa parte, como eu posso evitar, tá vendo? Tem as crianças escovando dentes, tem alguém lavando o carro. Então ele é pensado, focado nessas coisas, né, na mudança de comportamento individual. Na atividade seguinte, ele fala da pegada hídrica. Fala que a pegada hídrica é um conceito que ele abrange um pouco, mas assim, ele diverge um pouco dependendo do que você está falando, mas aqui é a pegada hídrica de alguns produtos. Então é a quantidade, é o volume de água utilizado na fabricação dos produtos ao longo de toda a cadeia produtiva. E aí dá alguns exemplos. De acordo com a ONU, cada pessoa necessita de cerca de 110 litros de água por dia para atender as necessidades básicas de consumo e higiene. E aí, uma primeira pergunta, digamos que é para você ambientar com o conceito. Depois, quantos litros de água foram gastos na produção das camisetas? Falando aqui, imagine que durante uma semana você tem usado 7 camisetas de algodão. Quantos litros de água foram gastos na produção dessas camisetas? O que você espera com isso? Né? Parece que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi foi pensar, sabe que imagina que as camisetas são descartáveis, que você vai usar uma vez e jogar fora? Então, qualquer discussão relevante sobre isso, você precisa imaginar o tempo de vida da camiseta, se você vai jogar ela fora logo depois, você vai dar para alguém, né? Coisas assim. Esse valor é maior ou menor com que o consumo ideal indicado pela ONU? Justamente, depende de uma série de coisas que não estão sendo discutidas. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena botar aqui é que quando você fala em matemática para a justiça social, especialmente essa noção de sentido de ação social, sentido de poder de ação social, você está pensando, quando você fala de social, é justamente pensando em você coletivamente buscar soluções para problemas sociais que se encontram, e não mudanças de comportamento individuais. São importantes? São importantes. Mas na escola você dá uma ênfase tão grande a isso e sem tocar nos problemas centrais, né? Por exemplo, aqui, embora ele fale do consumo da carne bovina, né, que é o maior na pegada hídrica, olha só, 1 kg de carne bovina são 15 mil litros de água. Isso eu achei curioso. Os livros não tocam, eles não confrontam, digamos, o agronegócio. Os motivos a gente pode imaginar, mas não afirmar, eu acho. Porque você imagina, se você fica lá preocupado com o banho, com a escovação de dentes e tal, isso eu acho que é uma atividade que seria muito bacana, né? Alguém podia fazer. De falar assim, olha, ver quanto... Cria uma estratégia para você descobrir quanto você gasta de água tomando banho em uma semana. E quanto você gasta de água na pegada hídrica, considerando os valores que estão aqui, né? Digamos que você come aí 100 gramas de carne de vaca por dia durante uma semana. Certamente o seu consumo de água é muito maior no consumo de carne do que tomando banho. Mas os livros preferem focar no consumo no outro aspecto. E outra coisa, quando você pega dados da Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, a FAO, e dados também da Agência Nacional de Água, aqui do Brasil, cerca de 92% do consumo da água potável no mundo é por indústria e agricultura. Ou seja, você pega aqueles 8% e vai botar na carga de mudanças individuais. E, de novo,
mudanças individuais são importantes, mas se você quer fazer uma discussão, se você quer que o aluno aprenda a ler o mundo com a matemática, né, e que ele tenha uma noção de que ele vai atuar no mundo com a matemática, minimamente ele precisa ter as informações colocadas. E as informações não são colocadas, né? Essas informações você está tratando dos 8% e deixando de fora os 92% da água potável do mundo. Então essa é alguma da discussão que a gente faz, né? Que isso eu acho que é um pouco do que eu já falei, né? Que só no final é que então, a escrita do mundo com a matemática, né? ela fica você sequer entendeu os problemas, você sequer conseguiu ler o mundo adequadamente com a matemática. Então, escrever está muito longe. Para não ficar falando só mal o tempo inteiro, né? Esse é, digamos, o segundo livro com maior tiragem, no PNL de 2021, de Projetos Integradores, é o livro da Moderna. E aí, assim, eu não quero fazer um juízo de valor de um livro melhor do que o outro, porque não é verdade. Assim, eles são muito parecidos em vários aspectos. Eu só queria dar um exemplo também em que a matemática para a justiça social, digamos, ela tem um cheiro aí nos livros, sabe? Ela parece um pouquinho melhor. E aí eu vou pegar um exemplo de cada livro. Então, e calhou de ser desse. Então, assim, esse projeto é um projeto espaço, espelho da nossa cultura. E eu vou passar um pouco, de maneira geral, por ele. Eu achei interessante, assim, embora exatamente ele não tenta entrar em discussões realmente sociopolíticas, eles mantêm muito distante disso, eles se esforçam para não entrar. Mas conseguiu fazer uma coisa que eu achei interessante, que é a seguinte: ele pegou e falou assim, olha na sua comunidade o que tem de espaços culturais disponíveis, de equipamentos culturais disponíveis de maneira no sentido amplo, para a gente discutir. Aí, antes ele quer falar um pouco de pesquisa e análise de dados, porque essa coisa, né, exatamente, a matemática aqui é a matemática oficial, você não vai esperar, eles vão usar a matemática da BNCC, então ele quer trabalhar aqui no caso com estatística. Então ele fala do índice de vulnerabilidade social, achei muito bacana, ele fala de, olha, ele é composto por outros 3 índices, e aí dá uma ferramenta do IBGE para o aluno olhar na região dele como são esses índices. Esses outros índices são de capital humano, de infraestrutura urbana, de renda e trabalho. E aí ensina um pouco sobre matemática em geral, fala um pouco de inflexão, ele dá umas noções de estatísticas. Eu pulei um pouquinho, aí depois pede para os alunos fazerem formulário para aplicar na comunidade, para ver o que a comunidade se interessa, quais são os interesses da comunidade por cultura, né? O que vocês acham que falta, como você usaria, se você usaria, quanto você usaria, dá uma sugestão de formulário, sugere rodas de conversas para analisar os formulários, fazer os relatórios, discutir com a comunidade novamente algumas propostas. E aí depois ele dá exemplos. Os exemplos eu achei curioso, porque são exemplos, assim, uma estudante do interior do Pará que inova ao criar material para construir casas com semente de açaí. E aqui é aquele da história do menino que criou o vento, né, no filme, que ele virou um engenheiro e tal. E eu achei interessante porque são histórias que você não tem um engajamento social, né? Embora que é algo que ele está propondo no projeto. Então ele se destoa um pouquinho. Mas muito bacana. Depois ele pega e sugere para você olhar os Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU. Especificamente tem um deles que trata do ambiente urbano. Ele fala assim para você procurar, e ele sugere que você procure um espaço que poderia, onde poderia ser alocado o espaço cultural que você está sugerindo. Pede para os alunos fazer um projeto, aí tem aquelas coisas que, assim, eu estou tentando falar bem do projeto, então eu não vou entrar em detalhes menores, porque quando você olha os detalhes menores, essas coisas são meio estranhas, assim, tipo, ele pede para os alunos acharem o espaço e fala assim, agora faz um projeto elétrico, hidráulico, de compra de material para o espaço, coisas assim, que é difícil os alunos realmente conseguirem
levar à frente e o professor, e você municiar o professor de elementos para ele conduzir essas coisas, né, essas discussões. Mas a ideia, em geral, eu acho que acaba sendo interessante, assim, né? E aí depois ele chega e fala assim, tá bom, então agora você pega esse projeto, vai fazer uma carta e vai encaminhar esse projeto para a autoridade competente para pedir e explicando o que vocês fizeram, consultas à comunidade, que vocês querem esse espaço, esse espaço, né, de cultural. E esse, digamos, o projeto se encerra com os alunos enviando o seu... Então, assim, tá vendo? Eles realmente, se olhar a matemática para a justiça social, assim, se encaixa bem ali, né? Quer dizer, eles foram lá e eles precisaram utilizar a matemática e eu acho que uma coisa que é bacana é isso, a matemática foi utilizada no meio. Geralmente, na maior parte dos projetos, isso eu acho que é uma constante, assim, a gente via a matemática no final, o cara botava um contexto, aí geralmente apareciam dados, e ele fazia perguntas sobre esses dados. As perguntas eram sobre matemática, quer dizer, elas terminavam na matemática por ela mesma. Então você não usa a matemática para entender melhor o contexto. Eu acho que numa situação bacana, geralmente quando você vai realmente fazer uma modelagem matemática, você vai trabalhar, você precisa discutir, olhar para o problema, olhar para a matemática, depois voltar a olhar para a situação, para o contexto, né? A partir da matemática. E esse eu acho que é um projeto que conseguiu, o que eu acho que melhor conseguiu fazer isso do que a gente analisou. Então, de novo, né, a leitura do mundo ela precisa de acesso às informações de qualidade, né, e minimamente suficientes, né, para que o aluno faça uma análise embasada. Agora, aqui achei legal que a leitura do mundo com matemática é observada nas análises de dados estatísticos, né, do índice de desenvolvimento de vulnerabilidade social, do IBGE. Embora isso também fique um pouco perdido no texto, mas é legal o aluno ver e falar assim, poxa, eu estou vendo aqui a minha região, aqui, sabe? E que vulnerabilidades se apresentam no local onde eu vivo. E aqui os alunos mobilizam dados estatísticos, né? Eles constroem um orçamento e tal, para ter o poder de ação social, digamos. Ele vai tentar usar a matemática ali para poder encaminhar demandas sociais. E eu acho que isso é legal porque é um esforço também de vida, de ambiente democrático, né? Se reunindo, está discutindo, vendo o que a gente precisa, usando a matemática para criar um projeto e encaminhar esse projeto. Acho que isso é um esforço que é bacana que as escolas consigam fazer. Então, assim, embora a gente sempre pesquisa livro didático, a gente falando mal dos livros didáticos, a gente ficou muito preocupado até na hora. Esse foi, digamos, foram os dois trabalhos que a gente fez analisando os livros didáticos. A gente ficou com um pouco de receio de parecer que a gente estava, a gente acha que a ideia não é boa. Quer dizer, a ideia, globalmente, a gente gostou da ideia. Assim, eu pensei assim, tipo, pensa, eu e a Rubia temos filhos adolescentes. A Cecília tem uma filha pequenininha. E aí a gente ficou um pouco pensando assim, pensa nas coisas que seu filho costuma fazer na escola. Em termos de matemática, outra coisa. Você prefere que ele desenvolva um projeto desse aí, ocupando o tempo, boa parte do tempo dele da escola? Você acha que valeria a pena? Ou você acha que, naquele mesmo tempo, as coisas que ele faz na escola são mais interessantes? E a gente olha, eu acho que os projetos são bacanas nesse sentido, sabe? Ele vai aprender muita matemática? Não vai. A matemática costuma ser bem rasa, mas o desenvolver o projeto me pareceu um negócio legal. Agora, quando você olha à luz de teorias de educação matemática crítica, ou da matemática para a justiça social, você olha e fala assim, olha, não, uma coisa, a maioria deles tem uns vícios de origem, nesse sentido, né? De você não colocar os dados suficientes para uma discussão realmente sociopolítica engajada, né? Para uma discussão bacana. Isso foi exceção, assim, nos livros que você consegue realmente desenvolver matemática para a justiça social. E a gente, pensando um pouco também, viu que isso não deve ser esperado, isso de editoras do PNLD. Isso dificilmente você vai esperar alguém que vai fazer uma discussão esperando criar cidadãos conscientes que vão perguntar porquês, né? Ou
Né? Eu achei legal, eu acho que no prefácio do livro que eu tive que ler na disciplina do Marcelo, eu acho que o diretor D'Ambrosio fala um pouco disso. Né? Ele fala assim, você não vai esperar que o poder constituído, né, destrua a si mesmo. Né? Você vai esperar um cidadão minimamente conformado. Né? E então você fala assim, quer que ele aprenda algumas coisas, você não quer que ele fique perguntando muita coisa. Né? Então eu acho que, ainda mais de editoras muitas vezes bilionárias, né? Você fala assim, são os detentores do poder, eles não vão querer coisas muito diferentes do que está acontecendo. Então, mas assim, eu acho que a gente, como sociedade civil, é bacana a gente pensar em situações, em como propor atividades que desenvolvam matemática para a justiça social, que abordem matemática, que abordem, discutam-se questões sociopolíticas, e não dependa do PNLD, não dependa do Ministério da Educação em geral, para coisas assim. A gente mesmo construir coisas, a sociedade civil construir coisas. É isso, gente. Obrigado. Eu não sabia dessa faceta do seu trabalho, você está me ouvindo cada semestre, então eu te ouvi aqui e aprendi um bocado com o que você falou. E tem vários comentários, eu vou escolher um deles, mas era se você viu na discussão até o momento essa nova tendência, digamos assim, de falar no socioecológico. Eu vi que vários temas aí se encaixariam, mas eu não vi isso sendo citado. Então, se você viu isso nos documentos, livros, você vê, eu acredito que nos livros não, porque isso está muito assim, né? A terminologia surgiu, inclusive, tem 2 anos, algo assim, mas isso não dá tempo lá. Mas se você viu isso, o segundo é que eu fiz muito, quando dava aula de cálculo para ecologia e para biologia, falando em pegada ecológica. Por que trocou esse nome? Depois você tentar ver pegada hídrica, será se é alguma questão? Sempre foi pegada ecológica. É exatamente o que eles fazem. Eles traduzem tudo em água. E eles lá discutem, dizendo que às vezes a água está duplicada, triplicada, ou sei lá o quê, mas às vezes você coloca, ou algo assim. E terceiro, que, gente, essa discussão está ficando quase totalmente fora do planeta. Hoje o Trump baixou outro decreto. Se alguma empresa americana decidir que está envolvida uma outra organização em atos contra a segurança dos Estados Unidos, eles podem bloquear tudo, ou seja, o nosso e-mail pode parar amanhã. Você entende? Se a Unesp continuar com esses seminários esquerdistas, essas coisas aqui colocadas, eu te falava isso do medo de segurança, tá? Mas nós estamos hoje, que é assim, as big techs estão aqui, meus filhos desesperados e tal, porque pode fechar a associação dos computadores do mundo, entendeu? Porque eles usam o sistema lá e pode fechar. Então, queria colocar que nós estamos nessa discussão, mas tem uma outra camada a partir do fascismo mundial agora, que está total, falando isso sem nada a ver com a sua questão, mas o fascismo mundial eleito hoje em dia está demais, né? E ele está eleito e querendo quebrar todas as leis, como a gente viu aqui há 7 anos atrás, um pouco mais, e estamos nessa encrenca aqui agora. Então, essa era mais um desabafo do dia, mas o outro era os comentários sobre a pegada hídrica e sobre o socioecológico, hídrica versus o ecológico. Porque se houve uma... Estou achando que isso não é algo ideológico ter tirado o nome de pegada ecológica para pegada hídrica, entendeu? Fica mais branda, menos política do que mais. Tem carbono também, tem as específicas. Tem a ecológica, mas tem as específicas agora. Isso, é um termo genérico que envolve vários outros. Por exemplo, você pegar a pegada de carbono, você vai ter a questão de carbono envolvido em cada uma dessas, então está separado. Mas aí, bom, então enfim, mas de qualquer jeito me parece a hídrica mais higiênica do que as outras, né? Então cada vez que eu vou voar daqui a pouco, sabendo que é um mal para o meio ambiente, mas plantar mais 100 árvores lá pelo menos, entendeu? Para cada voozinho pequeno. Mas o fundamental seria para tentar
fazer as contas dessa pegada, né? Eu já fiz, agora estou meio desatualizado aqui, mas isso daria matemática complexa, tá? E tem duas coisas, né? Você tem a pegada, todas elas, né? Tem a pegada de carbono, a pegada hídrica, você tem a pegada hídrica do produto, que é, né, o consumo de água toda da cadeia de produção, mas tem a pegada hídrica do indivíduo, né, ou da empresa, né, que é o tanto de água que ela consome em toda a sua produção. O indivíduo, tanto de água que ele consome em um certo período. E o carbono é a mesma coisa. Mas o que você estava falando do outro conceito, como é que era o início? Só muito no social aqui, que é algo que eu usei a vida inteira, e é um termo aqui. Esse termo especificamente eu não vi, mas aquele artigo da Nicole, de 2019, que eles falam de STEM e matemática da justiça social, isso. Eles têm boa parte dos trabalhos que eles propõem, que eles tentam criar atividades e discutem as atividades que criaram de matemática para a justiça social usando o STEM. E eles falam, geralmente envolvem ou questões de moradia, né, de falta de moradia, e das mudanças climáticas. São os temas mais frequentes assim, que eles tentaram abordar. Mas o termo em si, eu não tenho visto nada disso que eu... Guilherme? Fábio, obrigado pela sua fala, gostei bastante. São duas pontuais. A primeira ao todo, quantos livros foram analisados? Foram mais que esses dois que você apresentou, né? Se o resultado converge, de todos converge nesse sentido. Não, a gente analisou esses dois livros. Pelo seguinte, a gente não encontrou professores de educação básica que estivessem usando esse material. E outro esses dois materiais chegam a quase 50% da tiragem. Então a gente ficou pensando, cara, quanto representativo, sabe, você ficar olhando, a gente falou assim, vamos olhar esses dois com cuidado, e a gente já vai estar olhando provavelmente quase que a totalidade do uso desse material. A gente ainda estava na dúvida, agora já saiu, né, mas na dúvida se essa ideia ia continuar, né? Será que projetos integradores vai ser algo que vai continuar nas escolas? E essa é uma outra crítica que a gente estava fazendo, né? Quer dizer, especialmente se você espera utilizar noções como a da integração curricular, quer dizer, você partir do problema, você pensar, vamos usar o que for necessário para entender melhor esse problema, e não necessariamente você ficar tentando contextualizar para ensinar matemática, né? Que o resultado final na sala de aula fica totalmente diferente, né? Então você talvez, esses livros não deveriam estar, enquanto eles estiverem na formação geral básica, que está disputando espaço, digamos, com o conteúdo tradicionalmente ensinado de matemática, no ensino médio, imagina, que não é o que cai no Enem, sabe? Não é o que cai nos vestibulares, eu acho que a chance desse material ser mais utilizado, ela é pequena. Então, mas aí ele casa bem com a noção dos itinerários formativos, que não coloca lá. Talvez lá ele vai disputar menos espaço. É provável de ter sido utilizado. Só um comentário que a questão dos professores não usam, isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial. É que esse balanço é difícil. Matemática, conteúdo matemático, aspecto social. O que eu tenho visto nos trabalhos e nos dados empíricos é que o professor tem muita dificuldade no balanço, no sentido, bom, vou abordar um tema social e matemática do currículo que eu vou encaixar aqui para abordar. Ou o contrário, eu quero explorar esse conteúdo matemático que problema social eu posso encaixar. Então esse balanço é uma coisa, então ter já até material, eu acho que é um avanço, né, interessante. Embora vocês só viram dois, são... E a matemática utilizada é uma matemática muito elementar. O que melhor se encaixa, que a gente olha e fala assim, puxa, isso aqui foi um uso genuíno, assim, sabe? Você usou a matemática para interpretar realmente a situação, geralmente é estatística. Né? E aí você volta, mas aí muitas vezes também, o problema estatístico, muitas vezes mesmo a estatística, boa parte das vezes, ela aparece no final. O cara fala, calcula essa média, calcula essa moda, essa medianismo, você fala assim, e o que você faz com isso? Né? E não você usar a estatística para você falar assim, agora vamos tomar decisão com base na análise que você fez. Isso acontece menos.
Mas é isso, é aquela coisa. Tipo, eu imagino, gosto de acreditar, com minha cabeça poliana, de que isso talvez seja primeiras versões, talvez depois você vai conseguir melhorar e tornar. Porque mesmo com essa discussão sociopolítica rasa, que eles, provavelmente isso não deve dar, dá para você analisar a matemática para realmente entender um pouco das questões que estão sendo abordadas ali. Entendeu? Isso está sendo mal feito. Nesse sentido, você coloca um contexto e no final faz uma pergunta de matemática que se encerra nela mesma. Se a matemática, se você tirar a matemática, o projeto continua legal. Sabe? A matemática veio que encher o saco. A impressão que dá é essa. Queria te agradecer também, parabenizar. Eu tenho olhado para as questões do ensino médio, e aí a minha pergunta, acho que você acabou de responder, mas eu vou. Quem usa esses livros, né, pensando na formação geral básica? Né? Se vocês têm notícias de algum estado, porque você teve essa tiragem toda, né? Para onde que foram esses livros? Quantos livros são? Então a tiragem não ajuda, porque a tiragem, o que acontece é que o governo distribui, chega nas escolas e eles ficam lá no plástico. Quantas vezes eu fui em escola e estava lá na biblioteca livro antigo que nunca foi usado, porque está fechado o plástico. Agora a gente, assim, de saber assim, de um estado que utilizou, eu não sei. Eu trabalhava com educação à distância e eu coordenava uns 28 tutores lá no estado do Rio de Janeiro. Todos eles são professores, né? A maioria, todos eles eram professores da educação básica pública. E eu perguntei num grupo que eu mantenho com eles, assim, porque eu estava vendo essas coisas aqui, mas quem que usou esse material? Vários falaram assim, olha, eu comecei a usar, mas ninguém terminou um projeto. Por quê? Porque eles falam que está disputando espaço com o currículo oficial. Porque se você pensar na carga horária, né, do novo ensino médio, você teve uma diminuição da formação geral básica, né, para a entrada dos itinerários. Pensando na matemática, por exemplo, né, o número de aulas diminui. E ainda você desenvolver esses projetos na aula de matemática, pensando em tudo aquilo que o professor tem que dar conta, né, considerando a base, não que eu concordo, não é isso? Eu fiquei pensando, quem será que usou isso? Né? Então, essa era uma primeira pergunta que vocês tinham. Né? E você falou, né, da ideia do Eric, né, de ele escrever um mundo musical matemática. Eu achei bacana essa articulação que vocês fizeram, né, essa questão teórica, mas eu fiquei pensando, né, assim, eu já tive várias discussões com as pessoas que já estudaram a questão da leitura e escrita de mundo, né, porque a ideia da escrita de mundo, para mim, ainda não é uma ideia muito clara, né, porque você falou que essa ideia da ação, né, você acha que, por exemplo, a construção de uma cisterna seria essa escrita de mundo com a matemática? Eu queria entender o que você está entendendo por essa escrita de mundo. Esse é o ponto. A construção da cisterna vai ser mais difícil. Mas eu acho que quando ele fala da... Não, que eu lembrei do exemplo que você deu, tá? Isso. Mas a escrita de mundo com a matemática é uma noção mais de você utilizar a matemática para você propor e pensar num mundo diferente. Então, você se sentir, digamos, com o poder de mudar o mundo. Não é que exatamente que vai mudar, mas tem uma noção do tipo, olha, com isso eu consigo minimamente propor uma situação, um mundo diferente do que é hoje. Então, assim, eu acho que se o aluno pensar de maneira mais concreta. Eu acho que a produção, por exemplo, do documento para a prefeitura me parece uma coisa mais... Porque aí você vai trazer, por exemplo, dados estatísticos, considerando inclusive a matemática. Então eles tiveram que planejar tudo aquilo e aí eles estão propondo para o próprio... Ótimo, isso me parece um bom Para exemplo. ficar na crítica só, não é? É uma ação concreta, é isso que eu queria saber. Vocês estão vendo como uma ação concreta? Mas é uma ação concreta que use a matemática, mas não necessariamente a matemática aparece no final, ela aparece para estruturar a ação concreta. O foco não é necessariamente a matemática. Não. É que A matemática é necessária para que a ação... Sim. Mas seria a ação concreta, é isso que eu queria entender. Ação. Tá, porque isso é uma coisa que... Quais são as outras visões? Não, tem outras, a gente conversa, tem outras visões que eu quero entender um pouco. Mas, tá. Acho que também, assim, sou eu escrita, tá, Andrei? Depois eu Andrei. Eu me escrevi também.
Eu acho que, assim, essa é uma coisa que a gente está começando a beber agora. Então, Não, é que eu até começo até. Cheguei a conversar com o olho sobre isso. Assim, a gente, inclusive, tem esse dilema aí, assim, né? Porque a gente, na verdade, o Fábio trouxe esse foco, né? Mas, por exemplo, a gente começou usando o olho, a educação matemática crítica. Só que aí, a gente foi produzindo um texto, 2 textos, 3 textos, 4 textos, chegou uma hora que a gente falou, vai começar a ficar muito igual. Seria legal a gente trazer um outro, de repente, numa outra perspectiva teórica, a gente chega numa outra discussão. Daí a gente conversou com a Amanda, aí conversou com o Guilherme, e aí eles sugeriram esse. Mas a gente fez também um olhar com leituras do olho, né? E eu acho que, assim, em ambos, o que a gente... O Fábio ele é muito gentil com esse segundo, né? Os meios dele tá tudo certo, mas assim, eu sou menos gentil. Eu e a Ceci somos, cara, esses projetos não têm criticidade nenhuma. Essas perguntas são medíocres, de dar raiva. Então, assim, aí eu falo, não, gente, mas vamos olhar uma coisa positiva, mas um ser mais otimista, ser otimista com o mundo, assim, eu não sei. Mas eu concordo com ele, assim, como ele colocou, né, a questão de que, sim, quando a gente olha isso, né, especialmente olhando como mãe, como ele falou, assim, olhar e falava, cara, eu ia gostar de pelo menos fazer uma coisa assim na escola, sabe? Então, de fato, o projeto, ele pega, e assim, a gente trouxe o Daniel no grupo para conversar, e ele falou aquele dia que nós também, né? O problema é esse, a minha primeira pergunta, Daniel, no seu livro vai ter uma pergunta decente, uma discussão? Ele falou, não pode ter, não passa pelo editor. Então ele falou que questões assim, como a gente quer encontrar, porque, e acho que foi isso um pouco, Guilherme, do que meio que broxou a gente, assim, sabe? Vou falar mais por mim, pelo menos, assim. Porque a gente passou mais de um ano, a gente se encontrava todas as segundas-feiras, até o mês passado, né? A gente falou de mês passado, todas as segundas-feiras. E aí todas as segundas-feiras a gente tinha algum estudo, ou um projeto, ou uma leitura, sabe? E a sensação é de que a gente está patinando, assim, porque os projetos, você não acha, sabe? Assim, não, esse aqui, nós vamos pôr lá e falar, esse aqui dá orgulho. Não. E a gente leu, não foi uma leitura transversal, foi pouco porque a gente fez um estudo mesmo. Não tem, é sempre jogar no indivíduo como você vai, não tem essa discussão, né? Então, a matemática é medonha, assim, ela parece umas perguntas, assim, vai lá, por exemplo, um tema de depressão, um projeto de depressão, acho dificílimo. Nos dias de hoje, gente, eu não tenho coragem de levar numa sala com 40 alunos para discutir depressão sozinho, professor de matemática, sei lá o que vai acontecer, aí você traz lá. Aí a hora que pergunta a matemática é assim, tem uma pesquisa lá sei lá onde, nos Estados Unidos, e esse é o índice de depressão. Em qual ano teve mais depressão? Em qual ano teve menos depressão? Ah, gente, sabe? Parece o exemplo do Biratã, né? O míssil vai bater na cidade. Ninguém pergunta quantas crianças vão morrer, quantos porra. Não tem. Assim, você Pergunta a olha e inflação, fala, não é possível que a inflação do projeto, o que vai fazer? Você, assim, dificilmente acha alguma coisa, embora, assim, como o Fábio falou, né? É claro que a possibilidade desse trabalho coletivo, e aí existem algumas diferenças, Guilherme, que certamente a gente conversou com o Daniel, ele falou de algumas diferenças interessantes que têm a ver com o viés do autor. Então, coisas que, por exemplo, ele gosta mais, então a gente percebe, por exemplo, tem um livro que ele é mais, assim, vai construir uma horta, uma cisterna, sabe, tudo grande, vamos pensar assim. E o outro não, vamos montar esse documento, é grande no sentido de sonho, né, de pensar que vai ter prefeitura e tal, mas não, porque assim, gente, construir uma cisterna numa escola não é uma coisa básica, né? Daí você constrói uma cisterna num semestre, uma horta no outro, não sei o que no outro, não vai. E aí assim, e no ano seguinte a gente ficou se questionando, tá? Você fez a cisterna, você fez a horta, e no ano seguinte você faz o que com a próxima turma? A horta já foi feita, a cisterna já foi feita, Difícil faz o quê? Ela vai lá, tampa a horta e começa a
uma vez por ano fazer um blog, ok, né? Se uma vez por ano fazer uma cisterna em uma horta, já é mais difícil, né? Andrei. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Acho que assim, teve várias coisas que me chamaram a atenção por dialogar com coisas que eu tenho pensado, essa questão da sustentabilidade, até o exemplo que eu trouxe dos ODS, que estava presente do livro e dos temas. E aí eu vou voltar só para duas perguntas rápidas, que um pouco que o Marcelo fez e uma que a Paula para a gente entender. O Marcelo perguntou sobre a questão do socioecológico, né, que é um termo que surgiu, até agora tem um artigo recente que saiu na Springer, lá numa chamada de Educação Matemática para Futuros Sustentáveis. E talvez o socioecológico ele também, nesse termo, não apareça ao mesmo tempo, mas assim, se no edital do PNLD aparece algo com menção explícita à sustentabilidade, sobre essas coisas que tem que contemplar, né? Você falou, o socioecológico não aparece, eu acho mesmo não, porque é um termo recente e até na área da educação matemática, por exemplo, não aparecia. Mas aparece que esses livros eles têm que contemplar essas reflexões sobre sustentabilidade? Tanto a BNCC quanto o edital do PNLD falam dessas coisas. Eles falam que você precisa abordar, levar o aluno a tomar decisões éticas, socialmente responsáveis, com temas que abordem sustentabilidade, ele vai botar uma lista, sabe? Os ODS depois. Oi? Os objetivos. Quem está falando, gente? As ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso apareceu no livro, né? No PNLD eu não vi, mas tem ideias similares. Porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são da ONU, né? E aí a Paula comentou um pouco dos projetos integradores e desses livros, e para mim eu só não consegui entender bem, porque não é uma coisa que eu tenho pesquisado e discutido tanto agora. Esse livro, desses projetos integradores, ele era para ser usado também na aula de matemática, curricular de matemática, junto dos demais livros, o professor de matemática que teria que conduzir sozinho esse projeto, ou como é isso? Exato. Essa é uma questão bem interessante, eu acho, porque os projetos integradores, quando você olha no edital do PNLD, parece que é para você ver você vê ali com um enfoque na matemática, mas você vê ter uma visão interdisciplinar, né? Integradores nesse sentido. Agora as outras disciplinas quase não aparecem, né? E a gente até ficou assim, bem, se é integrador, se é para tratar de mais de uma disciplina simultaneamente, por que você está botando na mão do professor de matemática, né? Aí a impressão que a gente ficou, não está escrito isso em grande, era que eles assim, se você botar um negócio que é transversal e não der um dono para ele, quem é que vai cuidar, ele dificilmente na organização escolar hoje em dia ele vai ficar órfão e ninguém vai usar. Então vamos botar, então tem o de matemática e suas tecnologias, tem o de ciências da natureza, o de português, né? E aí só, para mim, muito legal, que era essas outras, mas aí no final só uma reflexão assim, que é mais para complementar coisas que já foram ditas, aí se tu quiser responder algo ou não. O Theo Guilherme falou um pouco dessa questão das relações entre os projetos e a matemática. Às vezes é difícil levar a matemática nos projetos, ou quando se desenvolve um projeto, fazer a matemática emergir através disso. Né? E até pensando nessa questão social e ecológica que o Marcelo falou, até da sustentabilidade, ou até dos ODS, essa série retomou que a gente poderia falar, é algo que eu tenho discutido na tese, né? E assim, um dos resultados, que aí eu posso falar porque já tem artigo escrito sobre isso, que se a gente quer focalizar essas questões que levam para o lado social, levam para o lado ecológico, levam para questões econômicas, desigualdade social, começa pela quebra curricular, né? Começa pela ruptura do currículo, começa pela ruptura da matemática acadêmica, né? Aí a gente poderia falar de etnopas, dia demais para agora. Então, e em que medidas a gente também olha para isso, né? Porque dependendo qual a perspectiva de matemática que a gente tem para esses projetos e para isso emergir. Então, também não sei
como vocês têm olhado para isso em questão de qual matemática vocês querem valorizar nesses projetos, ou vocês estão olhando esses projetos a partir de que perspectivas de matemática e de currículo e assim por diante? Pois é, eu acho que uma coisa que é importante, assim, para você não fazer uma coisa uma ruptura tão grande, é você trabalhar, botar os projetos nos itinerários formativos. Você tem um momento ali que é isso, né? A formação geral básica essencialmente o conteúdo escolar tradicional que você sempre viu lá, tem um dos seus passos. Nos itinerários formativos você tem espaço para fazer outras coisas. Então, porque eu acho que uma coisa que para mim estraga qualquer desenvolvimento de projeto é você tentar, a priori, exceto estatística, mas você tentar a priori falar assim, não, ele vai ter que usar tal matemática. Eu falo assim, não, você vai usar uma matemática que o aluno vai ter uma perspectiva do problema. Então, ele vai olhar e falar assim, você pode até forçar assim, tentar fazer, quero que apareça alguma matemática. Mas se você escolher qual matemática, você provavelmente você não vai conseguir desenvolver um projeto bacana. Mas agora eu acho uma perspectiva legal de se ver isso é o STEM. Acho que o STEAM, né, se quiser colocar arte. Eu acho que tem, porque aí você tem alguns projetos já mais minimamente desenvolvidos, e eu acho que você ter materiais curriculares para que os professores, que municiam os professores para poder fazer escolhas em sala de aula é bastante importante. Então, assim, digamos que esses livros de projetos integradores, eu falo que eu sou um pouco otimista no sentido de, bem, pelo menos agora você tem um V0. É ruim pra caralho. Mas talvez, a partir dali, a gente consiga ir construindo outros materiais. Você vê o pessoal, uma equipe de 5 países, pessoas e eles estavam tendo dificuldade, assim, mas já estão desenvolvendo um monte de coisa. O Eric Woodstein tem livros já só que ele trabalha com alunos mais jovens, sabe? Então, assim, coisas do ensino médio, usando matemática do ensino médio, é mais raro. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, se eu ter projetos, especialmente projetos curtos, projetos de poucas aulas, mas que se possa desenvolver, possa ter discussões interessantes, utilizando uma matemática bacana, geralmente, eu acho que se você tiver material curricular que produza isso, vai ser um negócio transformador, assim, né? Na escola, sabe? Para que o professor possa escolher, você botar esse peso nas costas do professor de educação básica na escola, eu acho que não é justo. Né? Já tem uma série de outras atribuições. Eu acho que deveria mais a gente aqui, a academia, está pensando um pouco mais nisso. Fábio, eu sou o Ruben, eu tenho que falar coisas que estou pensando. Por favor. Você fala de muita coisa e eu acho que não sempre as matemáticas que vão na aula de classe, na escola, são precisamente matemáticas democráticas. Eu gostei do título porque tem el now, em parênteses, coloca aí. E para mim, precisamente, as matemáticas escolares não são democráticas. Quais matemáticas são democráticas e quais não são? Né? Não é uma discussão que eu vou fazer uma coisa bem grande. Mas quando os estados, os países decidem uma matemática que tem que ser ensinada aos meninos, já é uma decisão política. E isso não está incluindo a gente que tem que aprender as matemáticas. Simplesmente, eu cheguei à escola, já vi umas matemáticas instauradas aí, e você tem que aprender isso. Tá. Cheguei à universidade também, essas são as matemáticas que você tem que aprender. E há uma ideia das matemáticas como um conhecimento que vai ser útil. Para quê? Aún não sei se é para fazer uma piscina ou se é para fazer não sei. Aún não sei. Sim? Então, a coisa também tem que passar por uma discussão de qual é a ideia que os estados têm das matemáticas. Qual é a ideia das matemáticas que precisa a gente. Porque, aun quando o livro de texto vai apresentar umas coisas, essas coisas estão decididas já. E pode ser que, precisamente, essa decisão seja a coisa que não é democrática. Sim? Porque vai deixar gente por fora. Incluso a representação dos livros de texto não são democráticas. Apresentam pessoas que são muito felizes e que estão maravilhadas com as matemáticas aí. E o menino na sala de aula não desfruta das matemáticas, ele quer ir embora, ele quer sair já, dizer, eu não preciso disso, vou para a calle. E assim como falava a Sarah Kerr, perfeitamente o menino maravilhoso com as matemáticas
fora da escola, mas na escola está sofrendo. É isso que eu estou pensando agora mesmo. Vou fazer alguns comentários sobre o que você falou. O Goodstein, do Matemática Social, ele diz que você precisa aprender uma matemática que te ajude a entender as relações de poder e a desvelar injustiças no mundo. Então, você imagina que você, junto com seus alunos, você traz uma situação real, e você apresenta ali a matemática que é necessária para o aluno, pelo menos, interpretar aqueles dados, né? Você tem uma matemática que está fazendo um uso bastante necessário para o exercício da democracia, junto com os alunos. Digamos assim, a matemática utilitária, né? A matemática que você realmente precisa para entender as questões do mundo, você se colocar e poder minimamente se posicionar sobre elas. Mas aí é uma discussão um pouco mais filosófica, digamos, mas assim, a matemática também é utilizada muitas vezes para você ensina matemáticas que não são utilizadas, digamos, não têm aplicações práticas necessariamente, por uma questão de desenvolvimento intelectual, por uma questão de ensinar a matemática como conhecimento científico. Então isso são escolhas que a sociedade, né, precisa fazer, por meio de seus representantes ou diretamente, não sei, mas precisa fazer sobre o que você quer para os seus jovens, para a sua sociedade, né? Quais são os conhecimentos que todo mundo... eu também acho curioso, assim, que você pensa assim, quando você põe uma coisa na escola, você põe na formação geral básica lá na BNCC, o que você está dizendo todo cidadão vai ter que aprender isso. Isso é forte, né? Isso é um negócio que é até um pouco violento. Mas tudo bem, mas aí você imagina que se a coisa funcionou por meio dos processos democráticos que a gente gostaria que funcionasse, assim, tá, a gente, como sociedade, a gente decidiu que esses são os conhecimentos necessários. Com base no quê? Pois eu gostaria de ver essas coisas mais bem documentadas. Da maneira como foi organizada a BNCC, está longe de ser uma possibilidade, né, de você entender, porque foram escuros, né, foram escondidos os processos, né, de escolha dos conteúdos curriculares. Né, mas eu acho que essas são escolhas que a sociedade precisa fazer, realmente. Você tem coisas que são necessárias para você entender o mundo, mas tem outras coisas que você quer porque você acha que você precisa ver a matemática como ciência, e outra porque você acha que vai desenvolver um certo tipo de raciocínio no estudante que ele provavelmente não teria de outro modo. Nessa linha também, eu acho que a questão do Rubem, Fábio, talvez esteja na direção de se vocês estão comprando também essa briga de que matemática é essa, quando você fala assim, o ensino médio e teria que ter um material aí produzido para que os professores pudessem já trabalhar essa matemática de lá. Então é como se você estivesse entendendo que a matemática de lá está dada, tudo bem, como que eu desenvolvo um projeto como esse para fazer ela acontecer dentro de um projeto como esse. Ou se você está comprando essa briga de cidadão, para ir lá e falar assim, que matemática é essa que o cidadão, o aluno, precisa? Acho que essa é a questão. Não era do ponto de vista que a gente tinha, assim, não era. Porque segundo o educador matemático pode, não perde? Oi? Você, como educador matemático, você e o Rubem, nesse lugar que a gente ocupa, como educador matemático, a gente pode comprar essa briga, como sendo pessoas que sim, o livro didático não tem saída, eles não vão fazer isso que vocês querem. A gente pôs isso no último artigo, morrendo de medo de voltar. Então, talvez o Daniel tenha razão e você tá lá e análise, não voltou ainda. E o que você, como que agora, você falou que não, a questão é a gente produzir, então, materiais, porque dali não vai sair, não vai ter jeito. E aí, nessa questão da produção, que matemática é essa? Matemática que vai estar ali. Pois é, não, eu sou um fã da ideia de escolas integrais. Porque eu acho que para você, de horário integral, sabe? Eu estou lendo agora sobre os 40 anos dos CIEPs no Rio de Janeiro, que hoje em dia a gente chama de Brizolão, que tinha um projeto pedagógico justamente disso. Os alunos passarem boa parte do dia na escola, em relação com arte, esportes e o ensino curricular. Igual de São Paulo. Igualzinho de São Paulo. Não, mas isso foi o que foi planejado lá nos anos 80, né? Mas não era desse ponto de vista que eu estava fazendo. Eu estava pensando, dado o currículo, uma vez colocado, entendendo que ele foi construído de maneira democrática, ou seja, quer dizer que aqueles são os conhecimentos, mas, sinceramente, agora, pessoalmente, eu vejo o currículo como inflado. Eu acho que você
quando eu converso com professores de educação básica, a sensação que eu tenho é que eles estão o tempo inteiro correndo. Então você não consegue fazer uma discussão minimamente suficiente. Ele fica ali tentando cumprir o necessário. Então eu acho que precisa ser repensado. Tenho posições aqui e ali, mas não é daí que a gente está olhando. Da leitura, né? Vocês estão fazendo uma leitura, matemática, poderia ser que outra. você conhece. Não, e que de repente uma escrita não. Isso, legal.